Pronto, no capítulo 7 você vai analisar, né, os tecidos, né? Primeiro a indagação, o que é tecido? Você vai decorrer com aquela mesma metodologia que nós vínhamos, né, orientando. As palavras em negritos, elas destacam o que é a ser estudado. Por exemplo, tecido é um conjunto de células. Todo tecido é constituído de célula. E esses tecidos, eles são especificados, cada um de acordo com o seu tipo. Você vai ver os tecidos epiteliais, né? O epitélio de revestimento, tem a língua como exemplo, né? Você vai identificar nessa etapa aquilo que a gente já havia estudado, né? Aí nesse conteúdo você vai identificar os tipos de tecidos, os tecidos conjuntivos, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, né? E as suas características, o tecido adiposo, o tecido ósseo, aí você vai decorrer pelo tecido cartilaginoso, não é? Vai analisar também o tecido sanguíneo, né? E com relação a algumas informações a respeito disso, você vai identificar, né, e saber também explicar o que é coagulação sanguínea. Aí você vai analisar também os elementos figurados do sangue, né, que a gente já estudou a respeito disso, principalmente o efeito do metal pesado nesse assunto, vai identificar o que são as hemácias, né? Lembre-se das palavras em negritos no seu processo de estudo. E os leucócitos, né? Você vai analisar esses mecanismos de defesas existentes no sangue. Observe bem essas figuras, né? Essas figuras, elas fazem parte da estrutura desses leucócitos. E cada um formato desse indica um tipo diferente desses elementos de defesa do nosso organismo, né? Vai identificar o que são as plaquetas, né, existentes no nosso sangue. Depois você vai decorrer para o tecido muscular. O tecido muscular estriado e esquelético, né? Você vai identificar e diferenciar esses dois. E o tecido nervoso. Lembra que nós trabalhamos o tecido nervoso, a questão dos sentidos, a questão até da cannabis, né? Existente na maconha e a danificação desse tecido, os nossos neurônios, né? A importância dele no processo de conhecimento do meio, por exemplo, o tato, o olfato, o sentir, assim por dizer, está relacionado ao tecido nervoso, assim como as informações que você está recebendo aí, né? Se você está ouvindo, se você está enxergando, é graças a esse tecido nervoso. Quando se tem uma deficiência com relação a ele, então a gente passa a ter deficiências no sentir, né, no ouvir, no olfato, na visão e assim por diante. Então, o bom funcionamento do tecido nervoso combina com toda a nossa estrutura do nosso sistema. Então, os tecidos, desde o tecido ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido nervoso, são objetos de estudo desse capítulo. No capítulo 8, o sistema digestório. Primeiro ponto, você tem que saber quais órgãos formam o sistema digestório. Lembra que nós fizemos essa questão de antecipação para vocês? Olha, eu analiso aqui no meu caderno, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Quais órgãos formam o sistema digestório, né? Quais são os tipos, né, de digestão? Você lembra da digestão mecânica e da digestão química? Você trabalhou isso conosco e fez as pesquisas de antecipação. Aí, ao analisar isso, você vai identificar aquilo que nós já debatemos. O que acontece com o que comemos? Ele passa por esse processo, né, de transformação química e transformação física. Ao mastigar os alimentos, você está fazendo a digestão mecânica. Você lembra disso quando a gente trabalhou essas etapas? E explorando o sistema digestório, você vai identificar os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Alguns desses órgãos também estão lá incluídos no sistema respiratório, né? É interessante que você faça essa relação. Então, as etapas da digestão, ela começa na boca. A gente debateu esses assuntos, principalmente algumas doenças e saúde relacionadas a esse processo de digestão, nessa fase inicial, que ela começa na boca. E essa digestão, ela é o quê? Ela é mecânica, porque você vai triturar os alimentos.
ela é mecânica e voluntária. Já que ocorre no estômago, ela é química e involuntária. Você não tem como parar a digestão aqui, ó, no seu estômago. Mas na boca, sim, você para, pode jogar para fora, porque esse processo é voluntário. O involuntário é quando você não tem controle sobre ela. É o que ocorre no nosso estômago. Então, os tipos de digestão são esses. E ao analisar isso, você vai decorrer também pelo estudo da boca com relação aos dentes, né? As partes que formam o dente, né? E esse processo ele é interessante porque uma boca saudável, você sabe que também identifica, né, o sistema digestório funcionando bem. Imagina faltando dentes. É complicado para fazer o processo de mastigação. Isso é interessante. Né? Aí é necessário que se faça a análise desse conteúdo sempre voltado para as palavras em negritos, né? Que são os destaques desses assuntos. Com relação ao processo digestório, você vai identificar a digestão ocorrida no intestino, a quilificação. Quando esse estudo for decorrido por essas páginas, você vai analisar o que é a bile, né? Você vai analisar as formas, né, de digestão ocorrida aí no aparelho interno. Você vai identificar a absorção e a formação desses alimentos dentro do nosso estômago. E um assunto importante é a digestão e a saúde. Você deve analisar os problemas relacionados com a má digestão ou as doenças do sistema digestório. O câncer intestinal, gastrite, úlcera. Você vai identificar, tá vendo? Os cálculos biliares, as infecções intestinais, cáries dentárias, né? Doenças hepáticas e assim por diante. Analisando o sistema digestório, você vai identificar as etapas, os aparelhos, ou seja, o aparelho, os órgãos que formam o aparelho do sistema digestório. É importante. Primeiro você vai identificar o aparelho do sistema digestório. Você vai identificar, segundo, as etapas da digestão. E analisando os órgãos que compõem cada uma função dela, aí sim, você vai para essa etapa aqui. Essa etapa, saúde com relação ao sistema digestório, as doenças do sistema digestório. O 9º capítulo, ele é muito parecidíssimo com a forma de estudar dos que eu falei anteriores, né? O sistema respiratório, chave do equilíbrio. Observe só que você tem a respiração como processo involuntário. Você vai estar dormindo à noite, a gente já debateu sobre isso, você não vai parar a sua respiração, né? Ela vai continuar sem você, né, perceber que está respirando. Você vai dormir, vai cair no inconsciente, mas seu aparelho respiratório e o digestório vai continuar, né? Assim como o seu sistema sanguíneo, os batimentos cardíacos. Então, esses movimentos, eles são movimentos involuntários, né? O mesmo esquema. Você vai identificar, explorando o sistema respiratório, quais órgãos fazem parte do sistema respiratório, né? Tem órgãos aqui nesse sistema que faz parte também do aparelho digestório. Por exemplo, a traqueia que a gente utiliza para, né, é o tubo em que vai entrar o alimento para o estômago, ele também passa o ar, para você ter essa noção, não é? Em relação às partes do sistema respiratório, você vai identificar qual a função de cada uma, né? Os pulmões, né, e os movimentos respiratórios. Você vai analisar a função deles, a importância dos pulmões, né, nesse processo, identificando, né, a troca de gases ocorrida nele, e vai identificar também, parecidíssimo com aquele assunto, né, sistema respiratório, saúde e doenças. Você vai decorrer por alguns assuntos que nós trabalhamos, né? A questão do cigarro, tabagismo, né? A questão dos poluentes atmosféricos, que a gente debateu sobre isso, e as doenças, tá vendo? A bronquite, pneumonia, né? Gripes, resfriado, né? Tuberculose, né? Difteria e muitas outras doenças que estão, né, relacionadas ao sistema respiratório, que não estão contidas no livro didático, mas eu só vou utilizar as que estão aqui, tá certo? Então, esses são os capítulos 7, 8 e 9. Naquele mesmo esquema que você vai estudar, analisando os títulos e os subtítulos, e dentre estes conteúdos, as palavras-chave em negrito,
para a sua fixação. Tá certo? Vou repetir algumas aulas que eu passei para vocês, que são vídeos de aulas anteriores, conforme a gente trabalhou, aí é opcional. Se você quiser reassistir, fica a seu critério, tá certo? Mas o bom é que reassista, para que nós possamos ter um bom êxito nessas atividades. Qualquer dúvida, qualquer indagação que você tiver, é só perguntar aqui no grupo ou no privado com relação a esses conteúdos.